Oi, meu nome é João Pedro, eu sou da turma T2 de Mecânica e o que é composição química? Bem, essa é uma pergunta muito interessante porque por trás dela existe um aspecto fundamental da natureza, que é do que as coisas são feitas, é uma pergunta mais fundamental que isso, né? E quando a gente fala de composição química, o que a gente está querendo dizer no final é como os átomos estão arranjados ou configurados para formar um determinado composto. E a forma com que eles se juntam, eles se conectam por meio das ligações químicas, vai descrever várias propriedades mecânicas que a gente pode extrair dos materiais. Então é uma coisa muito importante da gente aprender e é isso. Meu nome é Marcela e eu vou responder a pergunta: o que são as propriedades mecânicas? Bom, as propriedades mecânicas definem um comportamento de um material a resistir a esforços mecânicos. Bom, ela está relacionada com a capacidade dos materiais de resistir e transmitir os esforços mecânicos sem que eles se rompam. Bom, alguns exemplos de propriedades mecânicas são a dureza, a tenacidade e a rigidez. Oi, Gabriel. Meu nome é Luiz, eu sou de Mac T2. Hoje eu irei falar o que é e qual é a importância de ensaios mecânicos. Bom, o ensaio mecânico é uma série de experimentos que é realizada em laboratórios e que tenta reproduzir ao máximo as condições de serviço. E tem por objetivo verificar as propriedades mecânicas desse material. O ensaio ele é realizado com um corpo de prova, que é uma amostra representativa do material, e ele é feito de acordo com o esforço, o tipo de esforço que provavelmente vai sofrer na realidade. Um exemplo de ensaio é o ensaio de tração, que fornece o gráfico tensão-deformação, como aparece na imagem. E com eles pode tirar várias propriedades, mas as que eu acho mais importante é o limite de resistência de tração e o limite de escoamento. Bom, os tipos de ensaios são tração, compressão, cisalhamento, torção, dobramento, flexão, dureza, impacto, fluência e fadiga. Os ensaios são padronizados e normalizados pela ABNT, ACM, ASTM e DIN, por exemplo, sob condições específicas de temperatura, como a de ambiente ou altas temperaturas e baixas, e de atmosfera, que pode ser inerte, redutora, oxidante ou corrosiva. Bom, há fatores que devem ser considerados também nesses ensaios, que é a natureza da carga aplicada, que já foi falada, durante a duração da sua aplicação, se é constante ou flutuante, as condições ambientais, temperatura de operação, por exemplo. Os ensaios são classificados quanto à integridade e quanto à velocidade. Em relação à integridade, ela pode ser destrutiva ou não destrutiva, como aparece na imagem. E em relação à velocidade, ela pode ser estáticos, dinâmicos ou de carga constante. Bom, depois de tudo falado, a importância do ensaio é clara, que é muito importante para conhecer o material que vai ser usado, independente do funcionamento. Dá para se realizar vários testes, que pode saber o limite de ruptura, de escoamento e ajudar a, na duração, no tempo de duração e de várias formas no nosso dia a dia. Olá, meu nome é Henrique Caldeira Vilaça e hoje eu vou falar um pouco sobre a importância de conhecer as propriedades mecânicas dos materiais. Essa importância está relacionada com a aplicação do mesmo. Conhecendo parâmetros como limite de escoamento, módulo de Young, etc., podemos indicar o melhor material para uma determinada aplicação. Um exemplo seria o seguinte: eu preciso de uma liga metálica que suporte grandes quantidades de carga para uma ponte metálica. Assim, escolho um aço de uma boa tenacidade, que se deforma, mas não se rompe, conforme o gráfico tensão versus deformação. E aí, professor, sou o Ibrael Dair, aluno do segundo ano de Mecânica T2, e eu fiquei responsável de falar como que a composição química do aço pode influenciar nas suas propriedades. Primeiramente, a gente precisa entender o que é aço. Aço é uma liga composta de dois elementos químicos principais, o ferro e o carbono, e basicamente, quando dois átomos diferentes se unem, no caso para formar a liga, o átomo menor ele se encaixa entre os espaços vazios dos átomos maiores.
produzindo geometrias específicas. Ou, no caso, quando os átomos são do mesmo tamanho, eles assumem posições parecidas um com o outro, o que aumenta a resistência. Então, basicamente, a ligação entre os átomos nos fornece geometrias diferentes. Por exemplo, a CFC ou a CCC e outras. A CFC seria como se fosse a cúbica de face centrada, a CCC é a cúbica de corpo centrada, e cada uma dessas terminologias, dessas definições, mostram um tipo específico de geometria, que no caso é como os átomos se ligaram. E a maneira como eles se ligam que nos produz as variadas propriedades. Ou, por exemplo, o aço 1020 em comparação com o aço 1045. Lembrando que, segundo a norma, a ABNT, os aços são classificados através de 4 números, sendo os 2 primeiros relacionados à classe do aço e os 2 últimos relacionados ao teor médio de carbono. Então, no caso, o aço 1045, os 2 últimos números, 45, tem um percentual médio de teor de carbono maior que o aço 1020, porque os 2 últimos números, no caso, seria o 2 e 0, 20. Então, basicamente, o aço ABNT 1045 tem um teor médio de carbono maior e ele pode nos oferecer uma resistência maior, mas porém uma ductilidade menor. Ou seja, as diferentes formas de geometria, os diferentes tipos de ligação entre os 2 átomos diferentes, formando uma liga, no caso o aço como uma liga também, elas nos fornecem as diferentes propriedades. Então foi isso, espero que todos tenham entendido e acabamos aqui nosso trabalho. Até a próxima.